Olá, boa noite. Aguardar a conexão se estabelecer, as pessoas serem avisadas, a Raquel aparecer. Vou convidar a Raquel. Como que convida a Raquel? Convidei. Oi, Oi, boa noite, Raquel. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu acho que eu tô meio enferrujada, fazia tempo que eu não fazia live, eu não sabia mais como convidar. Olha, eu sei até pôr filtro, agora eu aprendi. Ó, vou me arrumar aqui também. Ah, é? Eu tinha até um negócio de luz, esqueci disso, tá lá fora. Ó, você tá toda bonita. Então, eu tô mal iluminada aqui hoje, olha só. Então, Raquel, estão vendo que tem gente entrando, bacana. Quem quiser comentar aí já fica à vontade. Eu e a Raquel, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno, né? Então, assim, entrou no calendário das atividades do Florescer dessa semana. A gente teve roda de Mães e Bebês hoje à tarde e agora à noite essa live, que a gente intitulou assim, né? Como não jogar a mulher junto com a água suja do banho quando vamos defender a amamentação. Eu quero explicar, né, esse título primeiro, mas antes disso, acho que a gente podia se apresentar rapidinho, né? Tá Eu acho que bom. eu e a Raquel, a gente se apresenta. Bom, eu sou a Andréia, né? Sou coordenadora do Florescer, sou psicóloga há 20 anos, mãe de 4 crianças, amamentei 4 crianças e gosto muito de contar da história das minhas amamentações, dos desafios também, né? Sobretudo, gosto de escutar. Então, assim, quem quiser contar um pouco de como foi, a ideia dessa live é da gente dialogar e, sobretudo, também de ouvir histórias, né? Porque a gente sabe que as mulheres, as pessoas que amamentam, têm história, né? E a gente quer Muita. justamente nessa live ouvir. Então vamos lá, Raquel, pode se apresentar à vontade. Então, eu sou a Raquel, eu sou enfermeira há 15 anos, especialista em obstetrícia, em consultoria de aleitamento materno, laser terapeuta. Sou mãe do Lucas e da Heloísa, são gêmeos, hoje com 19 anos. Um desafio a amamentação deles. Sou parceira do Florescer já há algum tempo e também sou fundadora da equipe Nove Luas, que faz atendimento, né, de parto domiciliar, parto hospitalar, e estou à disposição para tirar dúvidas e conversar e fazer trocas com vocês. E super consultora de aleitamento materno, né? Ajuda muito, muitas mulheres mães né, nesse processo. É, E já vou dar spoiler que a Raquel disse que quer dar um relato aí da amamentação dela também, né? é, eu acho Então, que vamos falar. eu ia falar que o tema, né, da live, não, o tema da Semana Mundial de Amamentação, que é fortalecer a educação. Eu estava lendo o flyer e falava justamente também da rede de apoio, né? E eu acho que a rede de apoio ela é super importante, mas, né, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que essa mãe quer, né? Então, vamos apoiar ela dentro daquilo que ela deseja também, entender as vontades dela é importante. Acho que eu melhorei um pouquinho a iluminação vindo para cá, né? Aumentou. Mudei de lugar. E é isso, né? A gente, quando pensou esse título, como não jogar a mãe junto com a água do banho? Bom, essa frase não é minha, tá? Vou dizer para vocês que essa frase eu ouvi da Ana Sui numa aula dela, que ela deu no curso de psicologia perinatal ano passado.
E eu achei muito sensacional, né? Eu já gosto muito dessa frase de não jogar o bebê junto com a água suja do banho, né? Eu gosto até de contar a história disso, às vezes as pessoas não entendem essa expressão, mas antigamente, né, provavelmente se fala da Idade Média, onde todo mundo tomava banho na mesma tina de água, né? O último que tomava banho, olha a preocupação com o bebê, era o bebê, né? Que já tomava banho na água suja, né? Então, quando a gente queria jogar, quando se ia jogar a tina com a água suja, tinha que, né, surge de lá essa expressão, não vamos jogar o bebê junto, porque o bebê a gente pretende salvar, né? E a ideia, né, de trazer esse debate, que é assim, quando a gente quer salvar a amamentação, quando a gente quer salvar uma coisa legal, mas a gente precisa jogar fora a água suja, jogar fora aquilo que vem trazendo alguns atropelos, que vem trazendo impedimentos, dificultadores, né? Como a gente faz para salvar o importante, né? E quando a Nasui traz essa frase na aula, ela traz justamente que hoje em dia, para cuidar das crianças, para cuidar do bebê, muitas vezes a gente tem jogado a mãe fora, né? E isso a gente não está falando só da amamentação, né? Quanto a gente tem percebido de aumento de sofrimento, de casos de saúde mental prejudicada do lado das mães, com tantos discursos para proteger o bebê. O E eu bebê. sempre gosto de falar nas aulas assim que a gente não precisa tomar esses pares, mãe ou pessoa que amamenta, pessoa que gesta e bebê, como antagônicos, né? São pares dialéticos, mas que não são opostos. Que a gente precisa, para proteger o bebê, não olhar para a mãe, né, Raquel? É, Eu estou falando um monte, vou dar a palavra para é, você um pouco para a gente fazer é. mais. Não, porque dentro da minha prática, né, o que eu observo, né, ao longo desses anos, que às vezes a amamentação, ela tá muito difícil para a mãe, tá muito sofrida em níveis diferentes, né? Às vezes emocional, né? O psíquico da mãe no pós-nascimento tá abalado, ela precisa de um suporte e a gente precisa olhar também para além daquela dificuldade física, né, do bebê, às vezes está machucando o seio, além de ter uma fissura e você corrigir a pega, às vezes aquela mulher está sofrendo com outras questões. E aí tem um mundo, né? Se abre o um universo, e se a gente puder, quem tiver, fazer troca, enfim, porque às vezes ela está sofrendo com a rede de apoio, que não está conseguindo compreender essa relação dela, ou não está respeitando, né? Está sendo muito intervencionista, não está deixando ela errar. Às vezes a mãe quer errar com o seu bebê, e às vezes às vezes quem está querendo ajudar acaba às vezes não permitindo, com medo, o bebê vai chorar, não, esse bebê está com fome, né? Cuidar do bebê, o bebê. E a gente às vezes acaba pecando um pouco de não olhar para a condição da mãe. E eu acho que para fazer um link com a questão da educação, né, que fortalecendo a educação, até para apoiar a amamentação, a gente levar a educação para os pares, né? Então, hoje já é difícil a gente orientar a gestante, né? Uhum. Especialmente a gente vindo de 2 anos aí de pandemia, onde o contato físico, roda de gestante, talvez até o atendimento no posto de saúde, tudo ficou mais difícil, né? Levar essa informação para a gestante já é difícil. Levar para o acompanhante, quiçá levar, né, para tio, para avó, se a gente parar para pensar, né, que tem estruturas familiares onde muitas pessoas moram na casa e palpitam nessa amamentação, né? Como que a gente poderia levar mais, jogar mais luz, né, para essa rede de apoio poder realmente fazer um apoio, vamos chamar de um apoio positivo, porque eu acho que Uhum. teria aquele apoio que está tentando ajudar, mas às vezes está saindo tiro pela culatra, né, está saindo um apoio negativo, talvez, não sei. Uhum. E eu acho que é bem isso, né, Raquel? Essa coisa o fato de que a gente
se preocupa com o bebê, né? Você falou, a mãe quer, às vezes quer errar, né? Eu fico pensando quanto essa frase, às vezes, incomoda os ouvidos das pessoas, assim, uma mãe errando, por exemplo, uma mãe tentando, uma mãe errante que no começo está ali um pouco, o que está acontecendo aqui, né? De que caminhão que eu caí, né? Porque, É, assim, passa por um evento absurdamente transformador, que é o nascimento do bebê, via, né, trabalho de parto e parto natural, ou via uma cirurgia, mas, assim, duas experiências muito transformador. marcantes na vida de uma Sim. pessoa, e de repente tem um bebê e vai iniciar uma amamentação, né? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e muitas vezes as pessoas estão olhando somente para o bebê, né? Eu lembro que uma vez eu fui chamada num hospital para dar uma palestra numa semana de treinamento mesmo, dessa coisa do hospital amigo da criança, e eu fui chamada para falar sobre amamentação, e eu provoquei no começo, assim, quantos de nós está preparado para olhar para a mãe, né? Para olhar para a mulher, olhar para a pessoa que pariu. Enfim, eu falo pessoas, às vezes, também para incluir, porque a gente sabe que uma porcentagem das pessoas que pariu também vão ser homens trans. Para a pessoa que pariu e se interrogar do que está acontecendo ali, como é que você está, né? De primeiro olhar para essa pessoa. E eu perguntei na época, assim, eu acho que devia ter uma centena de enfermeiros no espaço que atendiam, né? Que eram as pessoas que atendiam primeiro, e falei assim: vocês perguntam para a mulher se ela quer amamentar, por exemplo? E aquilo foi uma coisa assim, um super murmurinho. Não pode perguntar, porque o bebê tem que sair mamando. Daí eu falei, Ela mas tem como que assim, né? amamentar. Ela tem que amamentar. Daí eu fiquei pensando, isso que de repente a gente tem que fazer, que não vai ser escutado, não vai ser perguntado, né? Não vai ser escutado, não vai nem ser perguntado se a pessoa quer. E aí, por isso, essa provocação. Porque, em geral, a maioria das mulheres querem amamentar, não é, Raquel? Sim, sim, tem esse desejo, Uhum, e acaba, às vezes, durante o processo da amamentação, pelas dificuldades que às vezes vão surgindo, às vezes desistindo e por essa falta de apoio, essa falta de suporte, né? E eu acho que o suporte mais sutil, né, que eu acho que é onde a gente tem maior dificuldade, é olhar esse lado emocional da mulher. Porque, uhum, assim, a dor, ela mesma identifica muitas vezes, né? Tipo, a lesão ali no mamilo, se o neném tá machucando, eu tô sentindo dor, eu vou procurar uma consultora, porque eu tô vendo que tá sangrando o peito, eu tô vendo que tá um ducto obstruído, que minha mama tá vermelha, eu tô fazendo febre, tô me sentindo mal. Mas às vezes ela tem uma angústia, né? Eu escuto de muitas mães assim, quando o neném começa a resmungar, que vai acordar para mamar, começa a dar um nervoso, tipo, ai meu Deus, vai ter que dar de mamar de novo, né? E com uhum. quem ela conversa sobre essa angústia, né? Como que ela tem acesso esse profissional? Isso durante o pré-natal muitas vezes não é orientado a ela, que ela pode sentir, aonde que ela busca ajuda para esse tipo de angústia. E os próprios profissionais, né? A gente precisa levar essa discussão para a academia, porque os profissionais também não estão preparados para Não estão fazer esse olhar. formados para isso, né, Raquel? Às vezes se forma É, assim, uma questão bem técnica mesmo, de fisiologia, quando muito, né, Raquel? Quando muito, quando porque a muito. gente sabe que tem muitos profissionais que sequer esse tipo de formação tem, né? A gente sabe que a formação que faz com que as pessoas que estão na ponta, acompanhando as primeiras horas, os primeiros dias da amamentação, às vezes é bem precária, né? A gente É, ouve muito, muito relato de orientações muito equivocadas já no sim, hospital, né? já. Quando muitas É, pessoas têm informação é, técnica, fisiológica de amamentação. Agora, olhar para o sujeito, né? Porque assim, é treta, né? Pode vir treta mesmo quando a gente pergunta. Ah, não, não quero, né? Porque né, não lembro que no dia a gente fazia esse debate. Mas vai que a mulher responde que não quer amamentar. Mas assim, se a faço mulher o quê? responde, faz o quê, né?
Mas aí a gente pode perguntar por quê, né? A gente vai poder desdobrar isso, né? Porque as pessoas parecem entender de repente como, ah, bom, se a mulher falou que não quer amamentar, então ela não vai amamentar. Primeiro que se ela não quer amamentar, ela não vai amamentar, porque a gente está forçando ela a amamentar, né? E às Mas de repente a vezes, gente pode escutar de por que que ela não quer amamentar, por que que dá aquele arrepio a hora que o bebê ouve o primeiro resmunguinho do bebê, vai desdobrar numa coisa que a gente pode entender o que que é, né? O que que sim, tá pegando para ela quando tem o resmunguinho do bebê já? é, Como que a gente pode organizar essa rotina? Como podemos pensar essa rotina para facilitar aquilo que está pegando? Porque pode vir qualquer coisa, né? A gente pode, sei lá, dar alguns sim, exemplos, mas assim, se a gente perguntar para diversas mulheres, inclusive hoje no grupo na roda de mães e bebês, foi lançada essa provocação, assim, de que as pessoas nos mandem relatos, tá? E aí eu vou fazer o convite aqui na live também, que nos mandem relatos sobre esses desafios iniciais, quando começou a amamentação, né? Como é que como foi? O que foi? eram as coisas que passavam pela cabeça? Quais foram as coisas que ouviram? Como é que foram encontrando seus caminhos? Porque a gente, quando vai ouvindo histórias, a gente vai vendo assim que é justamente quando a gente começa a poder falar, chama a consultora em casa, e a É, consultora pode ouvir um pouco disso, né, Raquel? aham. Eu acho que quando a gente coloca isso que você falou, fazer a pergunta para ouvir o que a mulher tem para dizer, eu preciso entender também que eu não preciso resolver tudo, porque às vezes o profissional fica com medo de perguntar porque ele não vai saber que resposta dar. Mas quando ela responde, às vezes ela sinaliza para mim alguém para eu encaminhar, né? Para eu entender que, por exemplo, isso saiu da minha alçada. Eu não sei lidar com isso, e aí eu gosto de falar que entra, né, a multidisciplinaridade dos profissionais. E aí eu puxo também para o tema da Semana Mundial, não é o tema, mas é o que eles falam durante o trabalho sobre a rede, os vários níveis de apoio a essa mulher que amamenta. Que eles falam que isso a gente pode chamar de uma rede de calor, fazendo uma comparação com a rede de frios. Porque para as vacinas serem eficientes, eficazes, estarem funcionantes, eu preciso de toda uma rede de frio para fazer o transporte e a guarda dessas vacinas. Senão, quando eu aplico, ela está ineficaz, ela não está funcionante. Então, para a amamentação também funcionar, eu preciso dessa rede de suporte, que é a rede de calor que eles chamaram, funcionante, né? Para que possa dar certo, porque senão a chance de não funcionar ela é grande. Por isso a nossa média de amamentação é de 54 dias. É muito pouco, né? E então De aleitamento exclusivo, né? isso de aleitamento exclusivo, não misto. É, eu me perdi, eu ia contar aqui um exemplo. Lá lembrei. Eu ia falar que eu tive uma vez um atendimento que a criança ela se agitava muito durante a mamada, ela puxava a cabeça, jogava para frente, a mãe tinha muito fluxo, muito leite. E para resolver isso, quando não passa um período, né, lá 30, 40 dias, esse fluxo de produção de leite não se adequa à demanda do bebê, algumas mães são hiperprodutoras, elas vão precisar fazer doação de leite, fazer ordenha, e dá trabalho, não é fácil, né? Então você tem que parar o tempo, você tem que, às vezes a mãe sente um pouco de incômodo com a bombinha, não se adapta bem com a bombinha, não são todas as mães que têm acesso à bomba Medela, por exemplo, às vezes a dela é mais simples, machuca, e aí ela não conseguia lidar com isso e era sempre um estresse a amamentação, e ela me dizia assim, quando eu vou amamentar, em vez de ser aquele momento gostoso com a minha bebê, que eu relaxo, que eu fico curtindo, é um estresse, ela fica se batendo, volta, regurgita leite, e não sei o quê. E aí ela foi e conseguiu, assim, amamentar, levar a amamentação pelo tempo, que é o tempo exclusivo, 6 meses. E aí, depois disso, ela desmamou, porque ela não conseguiu, né? Eu lembro que eu até encaminhei ela para um apoio, um suporte também
com outro profissional da psicologia para conversar o que era a dificuldade dela. Mas, enfim, eu sei que o retorno que ela me deu foi, não, eu preferi, né, me esforçar durante esses 6 meses, mas não era uma coisa prazerosa. E tudo bem, né? Porque às vezes a Que a gente gente possa ouvir isso tudo bem, né, Raquel? Porque assim, tem muita gente que não consegue, né? Que a gente consiga entender as recomendações da Organização Mundial de Saúde como uma recomendação para geral, né? Mas não que Uhum. seja um martírio pessoal, né? Que Sim, vá. Eu vou até ler aqui, desculpa, Raquel. Tem uma. eu Ó, boa tenho, noite, consultora. A consultora de amamentação para mim foi essencial. A Raquel e minha doula foram maravilhosas comigo. Ai, que linda. E assim, e veja, né? Se para. E eu já ouvi esses relatos também, Raquel, de mulheres que decidiram desmamar antes das recomendações, né? E vejam, não estou aqui dizendo, não amamente, né? Não é fazendo uma desrecomendação, mas é de que a gente possa ir do geral para o particular e de ouvir o que pega para cada pessoa nesse tempo de amamentação, né? Porque a mulher que não quer amamentar e não vai amamentar, ou a mulher que vai desmamar antes, ela não vai amamentar por imposição. Ela não vai pegar e seguir amamentando por imposição. E se ela fizer isso, que algumas podem fazer, né? Qual é o preço para essa relação? Né? Qual é o preço? Porque daí a gente fala do aspecto tão importante da amamentação, muita gente fala, tem pesquisa de como a amamentação pode favorecer. E aí vejam, gente, pode favorecer, não quer dizer que toda mãe que amamenta está garantindo o vínculo. Porque uma mãe que amamenta num registro de dor tão profunda, seja física, seja psíquica, pode estar atrapalhando no vínculo, né? sim. E a gente tem histórias de pessoas assim, quando entrou com outro tipo de aleitamento que ela conseguiu olhar para o bebê de uma outra forma. Então, assim, é Sim. preciso ser bastante dialético com a campanha, e eu acho que a gente se soma à campanha, a gente acha que a gente precisa estimular, aumentar os dados, a gente sabe que epidemiologicamente, né, a gente É. precisa E porque, melhorar. assim, quando a gente lança, acho que, luz para esse outro olhar também, a gente consegue fazer com que, dando o suporte que essa mãe realmente precisa, se eu consigo olhar sem julgamento, quando ela me diz, eu não gosto de amamentar, eu não sinto prazer em amamentar, ou me dói amamentar, me dá nervoso quando eu vejo que o neném começa a acordar para amamentar, se ao invés de eu ignorar isso, ou de repente ter um julgamento, eu consigo pelo menos encaminhar ela para poder falar sobre isso para uma rede, suporte, se essa mãe tem condições de repente de ir, né, numa psicóloga. Eu sei que no SUS às vezes é um pouco mais complicado, mas às vezes existem as redes, né, para fazer online, conversar. Talvez ela, sem esse suporte, ela desistiria mais cedo, ou simplesmente não amamentaria mais e passaria para um leite artificial e mamadeira. Às vezes, podendo conversar, podendo falar, ela pode fazer uma amamentação mista. Se a questão é no seio, ela pode ordenhar o próprio leite e ofertar, né? Se a gente der essa opção para ela, você pode ofertar o teu leite no copinho de uma outra forma, enfim, né? Porque o estar junto com o bebê é a vinculação, estar bem junto com o bebê. Então, eu E eu já poder. vi, Raquel, o caso, inclusive, não sei se você já acompanhou, que quando a mulher pode dizer que ela não queria amamentar, pode ter Ela isso amamenta. acolhido, ela continua amamentando, É, né? E isso é muito interessante, porque nesse lugar de injunção, de tenho que, não é para todo mundo, claro, porque o efeito para cada pessoa da injunção, tem gente que fala, dá aqui uma regra que eu adoro, né? uhum, Tem gente que adora uma regrinha para seguir, uma obrigaçãozinha para cumprir,
né, que isso organiza a vida. Então, assim, quando a gente vai falando assim os padrões de comportamento, a pessoa vai lá e se ajusta rapidinho, que ela gosta disso, né? Agora tem pessoas para quem isso é muito difícil. Aí tem Sim, o quê? Aí, de repente, como é que ela se vê com aquilo que é da ordem do desejo dela, numa montagem muito singular, pode atrapalhar. Por isso sim, que quando falava, vamos perguntar se elas querem e seguir, dar seguimento à pergunta e aí eu acho que pode ser todo profissional mesmo. Ah, mas não quer por quê? Daí ela vai poder contar, né? qual é a Porque ela situação? não quer. E ela vai ter uma história, ela vai ter uma história no corpo dela, na alma dela, ela vai ter uma história familiar, uma história transgeracional, ela vai ter coisas para dizer que às vezes a gente, podendo ouvir aquilo, vai possibilitar o desdobramento de uma amamentação. A gente pode favorecer, inclusive, a amamentação. Sim, Ou tudo bem, a hora que se ela chega num ponto onde ela fala eu não gosto e não quero continuar, ou pelo menos não quero ser a única fonte, é isso mesmo, porque daí não, é isso que é não jogar jogar fora. o bebê Joga junto com tudo a água do fora. banho, né? É, Jogar tudo fora, porque exatamente, alguma amamentação pode seguir mista, né? sim. Se a gente acolhe isso, né? E Eu queria é, ler, Raquel, antes que passasse aqui, só porque daí se tá. depois desce, Lê lá enquanto eu vou falando. Ah, respeitar não, cada família, né? Isso é importante, até porque temos um padrão da mulher estar full time para o bebê, nem sempre há o espaço para esgotar ou que a mãe tenha essa disponibilidade. Isso mesmo, né, Letícia? Eu acho que isso é muito interessante de a gente pensar de como a gente amamenta hoje, né? Aqui na nossa cultura ocidental moderna, aqui no Brasil, a mulher fica muitas vezes sozinha, né? Full time, o dia inteiro, tendo que fazer todas as suas atividades para a sua própria direta. sobrevivência e para a sobrevivência do bebê, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? E a gente tem uma realidade de muita ausência do progenitor, né, ou de um companheiro que desse suporte, né, para quando chega em casa assume a tarefa de casa para essa mulher descansar, né? Então essa não é a realidade da grande maioria das mulheres, né? Ter a divisão de tarefas, ter esse companheiro junto, né? Que de repente ela está cansada, ela pode tirar o leite e ele dá no copinho para ela descansar, ela tem uma reserva de leite, ele assume uma parte dessa alimentação do bebê para ela poder, vou dormir da meia-noite às 3 e tem leite para você dar no copinho, e eu posso descansar. E, gente, privação de sono é tenso, né? Quem já passou sabe, você não poder dormir. Eu lembro que dos meus, né, são gêmeos, um acordava assim meia-noite, outro acordava uma, outro acordava às duas, outro era de hora em hora. Eu dormia no braço, capengando, você fica extremamente exausta, né? Então, a realidade da maioria das mulheres, e ainda, né, com o trabalho em casa, a gente ainda, né, tá em casa e às vezes, dependendo do que trabalha, a mulher não tem, né, a licença de 6 meses, não é todo mundo que consegue essa licença, e A aí o maior bebê parte precisa, das trabalhadoras brasileiras não tem, né? não tem. E aí do quarto mês para o sexto mês, como é que vai fazer essa amamentação exclusiva? Né? Se ela tem que voltar a trabalhar, tem que, enfim, né? Então, como que a gente, como sociedade, consegue ajudar essa mulher? Porque pensa a loucura, né? Tipo, meu Deus, eu sou a única provedora, a criança só pode tomar leite do meu peito e eu tenho que voltar a trabalhar. Como que faz? Uhum. E daí, quando essa mulher não consegue dar conta de tanto desafio, ainda a culpa é dela, né? Assim, vai ter gente para dizer que ela não foi guerreira o suficiente, né? É, tô lendo Existe ali esse também. preconceito de que a mulher de casa não faz nada, né? Que a mulher que fica, é bom, né? Quantas contam pra gente É, justamente isso, né? De que às vezes chega companheiro que estava trabalhando, mas o que você ficou fazendo em casa, né? é. O dia E a, inteiro. a, A Lê falou ali, né? Amamentação sem qualidade, até que ponto vale a pena? Que é isso que a gente estava falando, né? A parte psíquica, emocional da mulher, ela é importante também
da gente respeitar para ajudar nessa vinculação. Dizer por si só que amamentar, né, só dar o peito, vai aumentar a vinculação, mas à custa, né, do sofrimento emocional, às vezes, do sofrimento físico, porque está com dor, não está conseguindo. E às vezes, gente, o que, que acontece? Tem mulher que tem, no início, tem baixa produção, precisa fazer estímulo com bombinha para aumentar a produção, às vezes vai precisar fazer uso, às vezes, talvez, de alguma medicação para estimular essa produção. Às vezes corrigir a pega do bebê, e aí às vezes ela está lá com 20, 30 dias de vida do bebê, esse bebê não ganhou peso, esse bebê chora, e essa mãe, ela está cansada, está com sono, e ela está se sentindo impotente, né? Então ela fala, não vou dar mais o peito, porque continua chorando, dói, continua chorando, não está ganhando peso, e às vezes tem todo um envolto dela falando, não, tem que dar de mamar, tem que dar, tem que dar. E às vezes tem uma coisa, no meu relato que eu queria falar, que era assim, uma briga interna, às vezes, porque como eram gêmeos, são gêmeos, né? Eles eram pequenininhos, a gente, quando tá amamentando, tá com filho pequeno, a gente quer proteger, quer ficar com o neném no colo, você não quer ver o neném chorando. Então, às vezes, eu estava ajustando um para amamentar e o outro já estava chorando. Eu tinha que fazer um esforço comigo mesma para, tipo assim, né? Tudo bem, tá chorando, mas não tá morrendo. Fica chorando lá um pouquinho no berço que eu tô ajeitando aqui, esperando esse aqui acertar a pega, para depois eu pegar o outro e colocar o outro também, para dar lá para os dois. Só que aí era um desespero da minha família, não, tá chorando, e porque um era bem menorzinho, né, tinha vindo para casa com um peso bem menor e tinha que ganhar peso, e ninguém podia ouvir a criança chorando, porque, né, e aí já queriam oferecer mamadeira, e aquilo, assim, me machucava por dentro, assim, porque eu também não gostava de ver chorando, eu tinha que fazer um esforço para conseguir, tipo, ficar calma enquanto tem o neném dois chorando, neném um chorando no peito, tem que acertar aqui a amamentação, mas eu queria esperar, eu queria que deixasse chorando para eu poder colocar no peito, não queria que oferecesse mamadeira para o outro bebê. Só que o desespero, né? Então, assim, a minha rede de apoio era mais desesperada do que era mais desesperada do que eu. E aí, Muitas vezes né, Raquel? Muitas vezes. Eu acho que tem uma coisa interessante que a Vera sempre fala, a Vera Iaconelli, eu falo assim, né? A Vera, como se não soubesse. íntima. A íntima. A Vera Iaconelli, né? Que é uma psicanalista que espero que vocês conheçam, se não conhecem, ela é diretora do Instituto Gerar, né? Foi minha professora. Ela fala nas aulas, assim, pra gente, essa coisa que a gente tem diante de um bebê, né? O efeito que tem se encontrar com o bebê para as pessoas em geral, né? A gente facilmente reconhece uma fragilidade, uma vulnerabilidade no bebê e sai correndo querer resolver, né, de imediato a emergência que a gente vê, mesmo quando ela não está acontecendo, né? Porque a gente está com o bebezinho de boa ali no sling e na fila do mercado vai ter alguém que vai falar para a gente que a gente está matando o bebê ali, né? Será que tá bom assim? Não tá com frio, não tá com calor? Não tá sufocando essa Não criança? tá sufocando, enfim. As pessoas, elas têm uma coisa muito emergente em relação ao bebê, eu acho que tem algo importante, para não jogar o bebê junto com a Água água suja suja? do banho. Vamos pegar o que tem de bom nesse sentimento das pessoas, né? Mas vamos tentar jogar água suja, né? Porque como vem essas falas de se identificar com a vulnerabilidade, é numa forma de atender muito de imediato, de não permitir, às vezes, de dar uma ajuda para a mãe, né? Que era o que você precisava ali na hora, de repente, que alguém pegasse o bebê dois que estava chorando, para aninhar um pouquinho, para acalmar um pouquinho, para poder, né, te oferecer em seguida, assim que você conseguisse acertar, pega com o primeiro, bota o segundo, né? Bota os dois, né? E faz uma amamentação conjunta, né? E é isso, né? Então, eu acho que eu vou ficar trazendo essa história de não jogar o bebê junto com a água suja do banho, até porque eu acho muito interessante que hoje em dia a gente tem uma coisa assim de lá vem você com seu palpite, a gente vai dizendo para todo mundo que não pode vir com palpite, não pode vir com palpite, e às vezes a gente afasta aquela pessoa que podia nos ajudar, que veio de uma forma torpe,
né? Disse de uma forma meio atravessada, mas era uma pessoa que estava preocupada, que ainda queria fazer parte da nossa rede de apoio, né? E para a gente não fazer isso de jogar tudo fora mesmo, pera lá, né? O que é essa pessoa que quis me ajudar? Para a gente dar um passo, né? Você quer me ajudar? Então segura meu bebê. Você quer me ajudar? Lava minha louça, né? Você quer me ajudar? Lava um banheiro para mim. Deixa umas comidinhas congeladas para mim, né? Cozinha um arroz aí, faz um macarrão. Né? Faz alguma coisa por mim, segura esse bebê, né? A gente sabe que se a gente fala do problema da solidão, dessa coisa da mulher ficar tendo que pegar o bebê o tempo todo sozinha, que a gente possa chamar essas pessoas de volta. E essas pessoas serão os palpiteiros, gente, mas que a gente vai precisar dar um Suporte, freio no né? palpite, um corte no palpite, mas dizer, quero a sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Olha que delícia que é quando a gente vê relatos, né, de história, de culturas onde a mulher, num determinado período, ela só amamenta. Gente, olha que delícia. Pensa que delícia ser puérpera numa cultura onde alguém cuida do teu bebê o dia inteirinho e traz para você amamentar nos primeiros tempos de vida do bebê, né? Tem outra pessoa da sua tribo, da sua aldeia, que está cuidando do bebê, está trocando a fraldinha, tá, né? Cuidando do cocôzinho, do xixizinho, do soninho do bebê, do dia a dia do bebê e traz para a mãe, quando o bebê está com fome, por exemplo, né? Que eu acho que essa é uma condição ideal, a gente sabe, estou falando de um ideal, mas para a gente dizer assim, como é que a gente pode construir essa aldeia? Mas às vezes também vai ter mãe que vai falar, não, eu quero fazer. Não em todos os 24 horas do dia, talvez. Talvez ela fale, eu quero quando ela começa, né? Passado ali alguns dias que ela vê como é exaustivo, ela repense e diga, não, eu quero ajuda. Né? Uhum, Então, a gente me lembrou muito o sistema do hospital, do alojamento, né? Quando a gente uhum, tinha o alojamento do bebê separado da mãe, o bebê ficava num outro lugar, tinha alguém que trocava, que cuidava e meio que levava para a mãe amamentar. Né? E a gente uhum. lutou muito para conseguir que o bebê ficasse o tempo todo com a mãe. E algumas mães falam: quem que inventou isso? Porque eu quero dormir, eu quero descansar, o bebê chora o tempo todo. Então, né, tem algumas mães que falam, por favor, leva o bebê um pouco, né? Eu E preciso eu dormir sempre uma. penso, eu acho lindo o alojamento conjunto, gente. Eu acho um grande avanço na assistência. Mas eu fico pensando, por que que a gente precisou jogar fora o outro alojamento separado também? Para uma Podia mãe ser que possa ali, né? pedir. Vocês podem ficar um pouquinho com ele para mim? Pra eu, né, dar ali 2 horas de descanso, tomar um banho tranquilo, porque Uhum, hoje também é muito exigente isso, né? Você vai tomar banho, tem que trazer o neném perto para você tomar banho cuidando. Você vai fazer um xixi, tem que trazer o bebê, o carrinho ali junto para você ficar olhando esse bebê com medo o tempo todo, né? Que se o bebê morrer e eu não estiver olhando, não estiver vendo o que está acontecendo, vou dormir, tenho que estar, né, espiando o bebê. Então também se criou uma grande preocupação, né, 24 horas do tempo dessa família. Eu normalmente oriento, quando eu faço, né, o acompanhamento do pré-natal, de, se for, né, uma coisa que faz sentido para a família, fazer o esquema de plantão. Né, assim, ao invés de ficar os dois acordados, se for, né, o casal, fazer assim, eu dei mamar agora 11 horas, vou dormir até as 3 da manhã. Tirar o leite, deixar para o uhum, companheiro ofertar e vou dormir, e aí o outro fica. 3 da manhã eu assumo e o outro vai dormir. Para poder sobreviver esses dias iniciais, porque às vezes é muito exaustivo mesmo, né? E uhum. acho que foi a Fran que falou ali, né? É uma luta amamentar, nem todas vão querer entrar nela, porque é pesado, né? E é mesmo. E respeitar, né, quem não quer, especialmente se a pessoa tem informação. Eu acho que o que a gente precisa muito é melhorar esse suporte, essa educação no pré-natal, abrir essas discussões, ajudar com que essa mãe, essa né, enfim, quem está gestando, ela consiga fazer essa discussão, isso que você falou agora também, de entender que eu preciso da ajuda, mesmo que seja da pessoa, né, que dá o pitaco. Hoje, no encontro de pré-natal que a gente estava fazendo,
a família dizia assim, tem uma amiga que ela é muito querida, ela é muito bacana, o único problema é que ela dá uns comentários nada a ver. Mas aí a gente ignora os comentários, tipo, neném não pode passar de 40 semanas, senão o cabelo começa a crescer e a criança se afoga. Nossa, isso eu nunca tinha visto. Botar um filtrinho no ouvido, né? Eu sempre falo, botar um filtro no ouvido. Ela é super bacana, mas ela dá uns comentários, tipo, nada a ver. Mas eu achei muito sábio da parte deles. E às vezes a mãe, a família, ela precisa dessa orientação para fazer esse filtro, né? Tipo, isso que você falou. Tirar, o comentário eu vou ignorar, mas por favor me ajuda. Porque assim, afastar todo mundo também não é uma boa opção, porque às vezes a gente vai precisar, né? Às vezes vai, não, acho que é uma certeza que precisa. A gente A precisa em gente algum sabe que tem momento. muitas mulheres que vão vivendo, né? Que passam 4 meses solitárias, ou depois voltam ao trabalho, ou não voltam, ou vão ganhar a conta depois de um mês, né? Quando acaba a estabilidade, né? Vou falar da realidade brasileira, que metade das mulheres vão ganhar a conta. Enfim, a gente sabe que muitas, mas a que custo que a gente está fazendo isso, né? Que tem muitas que estão, e acho que a gente tem, eu vejo muito esse discurso de também, assim, a gente fala de montar rede de apoio, de montar aldeia, mas sai para lá, geração anterior, vocês fizeram tudo errado, sai para lá, os pitaqueiros, e bom, vamos, como é que a gente pode fazer para que essa mulher não fique sozinha o tempo todo, né? Que ela possa ter. E aí, dizer daquilo que dói quando a gente ouve um comentário, que a gente possa até ouvir isso, né? Assim, o que, que é que dói para a gente poder fazer esse filtro mesmo. Porque às vezes a pessoa está falando da fantasia dela, né? Quem fala isso da gestação que vai virar sei lá o quê, vai virar abobrinha, né? Abobrinha mesmo, né? Vai se Figurativamente. arranhar com a unha, a Então, unha vai crescer ela está muito e falando vai da ser fantasia dela, ela tá, de repente está falando de uma do preocupação. Então, imaginário que pegar ela a tem, né? preocupação, vem cá. Você está preocupada? Então, vem cá. Né? Vamos conseguir, vamos sentar junto, porque para uma amamentação se sustentar sem tanto sofrimento, a gente vai precisar de rede de apoio mesmo, né? Claro, a gente É, sabe. Eu fui uma pessoa que amamentei solitária, de forma solitária, né? Ficando em casa 6 meses sozinha e dei conta disso, mas não é algo que eu me orgulho, né? Porque eu sei o preço que eu paguei de estar sozinha por tanto tempo, né? E acho que a gente e tem pessoas para que não tem mesmo para quem recorrer, né? Mas a gente talvez tem que toda vez que alguém conta em roda que não tem para quem recorrer, é em roda mesmo que às vezes a gente consegue perceber que tem uma outra, né? Que tem, sei lá, algum grupo que ajude, né? Porque a gente sabe que hoje em dia acaba que a fonte de tentativa de se unir com as pessoas, que tem sido a internet, acaba sendo uma baita de uma fonte de sofrimento, né? Tem muito grupo de WhatsApp que causa um monte de sofrimento, que tem um monte de julgamento, um monte de regrinha, um monte de com- silenciamento, e né? comparação também, né? Comparação, um monte de discursos imperativos. Eu acho que, inclusive, essa plataforma que estamos usando agora, o Instagram, eu falo assim, ela é fonte de sofrimento e muitas vezes precisa botar bem um silenciador mesmo para que não venha, né? É Hum, um grande exercício se constituir mãe, e se a gente se constituir mãe diante de tanto imperativo, de tanta regra, de um checklist tão grande de maternidade perfeita, onde a gente não pode nem errar, né? Eu achei tão importante essa tua frase, Raquel, que a gente possa errar, porque se a gente pode errar, é aí que a gente pode acertar. é, Quem é que vai aprender a andar sem dar um tombo? Como é que a gente vai aprender? A gente não aprende nada nessa vida se a gente não pode errar. é, Não é? Qualquer habilidade nova que a gente queira aprender, a gente vai ter que suportar um tempo onde a gente não consegue tão bem assim ler o chorinho do bebê, né? A gente tem é, que poder errar. E a gente tem sim. tanto discurso aí, né? Eu lembro de uma vez um grande grupo aí de apoio à amamentação, tá? Alguém dizer para mim que leu lá, se você fez assim, o bebê chorou, você fez errado. Eu falo, gente, o bebê chora para começar, né? Bebê chora, às vezes, se a mãe vai ficar com esse recado de que ela fez errado,
como um bebê chorando. martírio. E eu falo, então vamos virar, vou errar, ok? Vamos errar. Pela defesa da possibilidade de que a gente erre, né? Para poder acertar, não tem outro caminho. É. E aqui eu acho que é legal também da gente, me traz muito esse paralelo com o próprio parto, né? Que às Uhum. vezes existe toda uma militância, né, de que a mulher tem que parir, que é o parto, né? O parto é a melhor via, que parto, enfim, e aí às vezes é que pode não ter essa possibilidade, porque tecnicamente não foi possível realmente, e pode ter aquela que também, por algum motivo, ela teve acesso, né, às informações, mas ela decidiu que ela não queria passar pelo parto, né, que ela queria, para ela, a via de nascimento ia ser cesárea, né, e só que depois lidar com tudo isso, né, e aí eu vejo, né, tanto um pouco, não sei, profissional de saúde, ele está dentro da sociedade, mas eu queria fazer assim, né, a visão que às vezes o profissional de saúde julga, porque aquela mulher desistiu antes, né, de tentar, assim como às vezes eu posso ter uma mulher que fala, não, eu não consigo amamentar, né, o neném chora demais, meu leite parece que não sustenta, por mais que a gente explique, né, o leite não é fraco, mas tem casos, e aí aqui você falou uma coisa em algum momento, que é sair do geral para o particular, né? Então, quando a gente fala assim, né, que o leite sempre é suficiente, vírgula, porque em alguns casos é raro, mas eu vou ter casos que aquela mulher vai precisar de estímulo. Ela pode ter feito uma cirurgia redutora, ela pode ter alguma situação específica dela, que faz ter menos produção. Então, às vezes, a gente só fica repetindo: não, o leite não é fraco, não, ele não está chorando de fome. Às vezes, se eu não Às vezes olho tá. para a individualidade, né, daquele caso, às vezes eu vou estar impondo um sofrimento para aquela mãe, para aquele bebê, e aí eu vou estar, às vezes, comprometendo essa vinculação, essa relação que fica ali meio perturbada por, Uhum. tenho que conseguir, tenho que, né? Então, eu acho que algo bem importante de se pensar é também da individualidade, que quando a gente lança, né, o programa, é, enfim, né, os programas do Ministério da Saúde, Mundial, Organização Mundial de Saúde, a gente está falando de uma forma generalista para todo mundo, mas a gente tem que saber que dentro da área de saúde existem as particularidades, né? E aí, quando a gente trata individualmente com cada um, a gente precisa olhar para essas particularidades. Uhum. Inclusive isso que eu fiquei pensando, né? Como para algumas pessoas, e gente, é muito importante, né? Eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa ser muito dialético, porque a gente não sabe o efeito para cada uma de uma experiência, né? Da experiência do bebê chorando por 5 minutos, que para a Raquel ela dizia ali, né? Ah, eu estava ali me acalmando, mas esperando, né? Daqui a pouco eu vou pegar o bebê dois, meu outro filho, e vou amamentar. E ok. Para outra pessoa, essa experiência do choro, ela pode dar um retorno, fazer um efeito muito ruim, de eu não estou sabendo fazer isso e não dá conta, né? E isso, enfim, quando é possível falar sobre isso, a gente vai podendo desdobrar, né? Botar as perguntas no lugar certo, que é bom, é com isso que eu trabalho, né? Que esse é o meu trabalho, né? Botar uma pergunta que desdobra tudo, bom, né? É, e qual é o problema, né? Mas, enfim, nem sempre as pessoas vão poder fazer isso, mas a gente tem que pensar no efeito que tem para uma mulher esse choro, esse começar de uma forma um pouco atrapalhada, né? Um pouco sofrida, como tem sido, por isso que a gente tem pedido tanto, que a gente sabe que os momentos iniciais da amamentação, a gente tem aí 3 grandes desafios da amamentação, não sei se a Raquel concorda comigo, mas os momentos iniciais, o retorno ao trabalho e o desmame no final, né? Que aí já vira outra treta, né? Que hoje tem gente que, inclusive, pode nem falar de desmame, né? Como se a amamentação só pudesse começar, não pudesse terminar, né? Mas, né? A amamentação é uma coisa com começo, meio e fim. Eu acho que esses 3 momentos, eles são momentos que podem trazer questões, né? Dessas mulheres. E a gente vai precisando ouvir que efeito que tem para ela também isso, né? Ela está se transformando em mãe.
e de repente ter esse retorno de uma dificuldade, eu não estou sabendo. E como uma mamadeira, às vezes, vai aplacar essa angústia. Como escolher a cesárea, às vezes, aplaca a angústia, É, né? E quem somos nós para julgar? A gente fica muito feliz quando uma amamentação dá certo, quando a gente consegue apoiar, que algum desafio se desdobre em possibilidade, né, Raquel? sim. Mas às vezes, assim, a gente não vai se desdobrar para aquela pessoa naquele momento. E depois ela vai voltar dizendo de que, nossa, estou sofrendo, estou até agora lidando com o fato de que eu desisti. É. Como a gente, né? Com outro problema para a maternidade dela, né? Para resolver, aí fica com outro problema para resolver. né? É. Enfim, né? Que a gente possa, né? Eu tô vendo, Raquel, que já são quase 9 horas, olha só. Então, Não sei se queria te passar a palavra de novo, mas acho que daqui a pouco a gente podia ir caminhando para o fim. uhum. Eu acho que para a gente, não sei se seria um resumir, né, do que a gente conversou, mas essa questão de não jogar, né, a água, não jogar a mãe fora, né, a gente, junto com a água suja. Eu acho que o que a gente quis dar ênfase hoje, né, é de como a gente pode dar espaço para essa mãe, né, para, obviamente, para que funcione essa amamentação, mas que se precisar fazer alguns ajustes, se não for da forma como o idealizado, uma amamentação exclusiva até 6 meses, só no peito da mãe, até 2 anos ou mais, enfim, que se tiver alguns ajustes, também é possível, né? Que a gente não jogue a mãe fora e aí perca a amamentação também, porque aí essa mãe vai desistir, falar assim, não, eu não consigo, eu não presto, para isso eu não sirvo, né? E aí como ela vai lidar com isso, né? Cada mãe às vezes tem um jeito, tem mãe que coloca uma carapaça e fala não e vai embora, mas isso às vezes pode refletir depois. Tem mãe que já começa a sofrer internamente. Então, o acolher na mulher, então, para quem é profissional de saúde, para quem é rede de apoio, para quem é mãe que está amamentando, que está nos grupos, né, aí que pode às vezes levar essa palavra para outras mulheres, porque às vezes, né, a minha amamentação foi super de sucesso. Nossa, eu não senti dor, foi tudo maravilhoso, mas às vezes que eu possa olhar para outra que está se batendo, que não está conseguindo, né? E porque, como você falou, as redes acabam às vezes que as mães se comparam, né? Ah, ela conseguiu, eu não consegui. Que a gente possa, né, uma olhar para a outra e ouvir e poder ajudar esse lado emocional, esse lado psíquico, deixar com que essa mulher possa trazer essa fala também e se sinta aceita, ainda que ela precise fazer adaptações com a amamentação dela. Uhum. Que ela precisa instrumentalizar de alguma forma, né? E quase sempre, né? Assim, a gente sabe que começar a amamentação é desafiador. A maioria das mulheres vão precisar de alguma ajuda, né? Vão Sim, precisar ou ligar para um banco de leite, chamar uma consultora, voltar para o hospital onde o bebê nasceu. Alguma ajuda, a maior parte das mulheres acabam precisando, né? E precisa de isso a gente está suporte. sempre batendo na tecla. Não é algo que basta estar ali uma mãe com uma teta, não basta ter o seio e o bebê que uma amamentação vai dar Tá tudo certo, ok. Não. né? Não, né? Que bom Não, se não, tá fosse assim. não é natural, não está inscrito, precisa ser aprendido, né? Isso é uma coisa que a gente precisa sempre falar, ainda que a gente saiba que tem casos onde flui tudo bem, tudo bonitinho, lisinho, é algo aprendido, né? E isso é uma coisa que a gente vai precisar transmitir de quem sabe amamentar, de quem sabe lidar com a amamentação, para quem não sabe está aprendendo, né? Sim. Isso é algo que a gente precisa sempre bater na tecla, né? Além de bater na tecla dos benefícios para o bebê, para a mãe, de que é algo que precisa ser aprendido. E de que não haverá, né? Eu acho que assinando embaixo da sua questão de vamos resumir, né? No final, assim, não haverá amamentação sem uma mulher, não vai haver amamentação sem a mãe, ou sem o homem trans que seja, né? Alguém com a mama, né? Não haverá amamentação sem a pessoa que vai amamentar.
E ela precisa ser olhada como sujeito. Ela precisa ser interrogada por quem vai assistir do que está acontecendo com ela, se ela quer, né? Você não... A gente tem tanto caso, tanto relato das pessoas contando, né, a primeira pessoa que vai orientar a amamentação, se quer olhar para a mãe e já colocar o bebê no seio, pegar o seio, né? Quantas mulheres têm o seu Legal, seio enfiar na boca tomado, do... o seu seio, gente, que é um órgão da sexualidade. Não para todo mundo, né? A gente sabe que tem gente que lida com o seio de formas muito diferentes, né? diversos. Mas, assim, em geral, é um órgão da nossa sexualidade até um momento, e no outro vai passar a ser nutridor do nosso bebê, né? A gente vai ter que fazer uma operação psíquica aí já, né? Para começar. Tem que Nesse seio, liberar esse né? seio. Não é liberar esse seio para outra coisa. De repente alguém vem lá e cata o seio, vai, pera lá, né? Tocar no seio de uma mulher sem perguntar, né? Eu acho que isso é de uma Agressivo, né? violência, inclusive, né? De a gente não considerar, oi, tudo bem, fulana, como é que foi até aqui, né? Vamos pensar a amamentação agora, chegar e introduzir como é que você está pensando, você quer, né? E eu, Vamos não colocar o quero. bebê para mamar. Hã? Vamos colocar seu bebê para mamar, esperar Isso, ela colocar para ver se ela, de repente, ela acerta sozinha. Né? Eu não exato. preciso eu colocar a mão e, né, posso dar uma ajuda aqui, enfim, Exato, né? tem Olhar para esse sujeito e respeitar esse sujeito que não haverá, se não haverá uma amamentação feliz, pelo menos, sem a gente considerar a mulher a mãe nessa história, né? isso aí. Então, eu acho que era isso que a gente queria contar, dar essa contribuição. Essa live vai subir depois para nosso, como é que fala o nome? Para a página do YouTube. Do YouTube A gente salva essa live, ela fica salva aqui no IGTV também, nem sei o nome uhum, dessas. é muita Essa, coisa. né, seria uma contribuição que a gente queria dar para os debates da semana, né? Uma semana que a gente apoia, né? Mas de que a gente tem que tomar cuidado para não jogar a mulher fora. Tem que preservar, resguardar essa mulher para que essa amamentação possa fluir também, né? Uhum. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada quem participou. Teve gente que passou e saiu e não pôde ficar, mas depois pode assistir, né, nas plataformas. E obrigada, Andréia, pelo convite. Foi muito gostoso. Obrigada, Raquel, adorei. Não sei se a gente já tinha feito live antes, eu já nem Não, lembro, porque é a durante a primeira. pandemia tem tanta live. É a primeira que a gente faz É a junto. primeira, adorei, Raquel, ó. Que bom. Legal, obrigada por você ter aceitado o Tchau, tchau. convite, Boa obrigada noite. por quem esteve aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei encerrar, você sabe? Mas eu acho que tem que ser você. É, sim, mas eu não sei onde faz isso. Pera lá. Nossa Hum, senhora, antes era mais fácil. Mudou alguma coisa aqui, olha. Ah, eu acho que eu aperto no X. é, veja. Pronto.